Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o teste de resistência cardiorrespiratória, tá? E a composição corporal. Bom, o teste de resistência cardiorrespiratória, a forma correta de mensurar essa resistência é analisando o consumo máximo de oxigênio, que é o VO2, tá? Porém, esse método ele requer um equipamento de alto custo. E aí, a escolha pelo teste, ela deve refletir na capacidade do indivíduo de transportar oxigênio associado à utilização do grupo muscular. Por isso, os testes de corrida de longa distância vêm sendo mais preferidos por causa disso. Porque o teste mesmo de VO2 ele tem um custo muito alto. E aí dá pra gente mensurar fazendo um simples teste de corrida de 12 minutos, que eu já vou explicar como funciona, tá? Basicamente você vai correr e aí, dependendo da sua distância, você vai ser condicionado a um VO2 mais alto ou mais baixo, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre o teste aqui. Bom, a pessoa que for fazer esse teste, ela vai caminhar ou correr. Ela não pode, dentro dos 12 minutos, parar em nenhum momento, tá? A não ser que ela não tenha realmente um mínimo de condicionamento possível e ela de repente passe mal, alguma coisa do tipo. Mas, em regra, você vai fazer andando ou correndo durante 12 minutos, tá? E aí, como que vai ser feito esse teste? Você marcou lá o cronômetro, correu durante 12 minutos e aí vai ter uma equação para você poder verificar qual é o teu VO2. Essa equação é o seguinte: você vai pegar a distância que você percorreu em metros. Vamos supor que você fez 2 quilômetros em 12 minutos. 2 quilômetros equivale a 2.000 metros. Então você vai pegar 2.000, diminuir por 504,9, ok? Assim que você diminuir, você vai encontrar um resultado. Esse resultado você vai dividir por 44,73. E aí, quando você achar esse resultado vai ser o seu VO2 máximo. Se ele estiver alto, significa que você tem uma capacidade de armazenar oxigênio maior. Se ele estiver muito baixo, significa que você tem uma capacidade de armazenamento de oxigênio menor. Simples assim. E aí, de acordo com uma tabela, você vai saber se você está bem condicionado ou não, ok? Mas basicamente a gente vai ver pela distância, ok? Então a gente tem uma tabelinha aí que ela vai de acordo com a sua idade e de acordo com o seu gênero, se você é homem ou se você é mulher, ok? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa de 25 anos, homem, fez esse teste de 12 minutos e ele alcançou a distância de 2.200 metros, ok? Quando ele alcança essa distância de 2.200 metros, se a gente procurar aí na tabela, a gente vai encontrar se ele está muito fraco, se ele está fraco, se ele está médio, se o condicionamento dele está boa, se está excelente ou se está superior ao normal. Então, por exemplo, se ele tem 25 anos, eu vou olhar na, na faixa de 20, na faixa de 20 a 29 anos, ok? Que é a segunda coluna aqui. E se ele fez 2.200 metros, eu vou olhar aqui, ó, na terceira linha, que vai estar na linha média de homens, que vai de 2.120 até 2.400, ok? Então ele está numa linha média. Ele não está nem fraco, nem muito forte, ok? Agora vamos supor que um senhor não, porque vai envelhecer muito. Mas vamos botar de 40 a 49 anos, e aí vamos supor que ele também fez os mesmos 2.200 metros.
Perceba que ele ainda vai manter ele na média, mas já quase pulando para boa. Por quê? Porque de acordo com a idade dele, isso vai mudando também, ok? Você pode perceber aí que uma pessoa, por exemplo, de 60 anos, que ela completar 2.200 metros, ela já vai estar na faixa de excelente, tá? Diferente de uma pessoa de 25 que vai estar sendo considerado médio. Beleza, pessoal? Bom, vamos prosseguindo. A gente tem o desempenho aí no teste para você saber se você está bem ou se você está mal. E aí, como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos supor que você fez o teste de 12 minutos, tá? Fez o teste de 12 minutos, você vai verificar qual foi a distância que você percorreu nesses 12 minutos. E aí você vai colocar a sua distância aí. Na linha B, a gente vai ter a estimativa do gasto do consumo de oxigênio máximo. Como que a gente vai fazer isso? Calculando naquela equação. Nessa equação aí, ó, que é a distância percorrida menos 504,9 dividido por 44,73. Como eu expliquei para vocês, transforma a parte de quilômetros em metros, tá? Ou você vai já ver em metros quanto que você correu. Se você correu 1 quilômetro, é 1.000 metros. Se você correu 2 quilômetros, são 2.000 metros, e assim por diante. E aí você vai fazer esse cálculo e vai colocar aí qual foi a estimativa do seu gasto de oxigênio. E depois você vai classificar de acordo com essa tabelinha aqui. Qual foi a distância que você percorreu. Eu sei que nem todo mundo aí tem 13 anos ou mais, tá? Mas aí vocês calculem como se vocês estivessem acima de 13, tá? E aí vocês vão visualizar melhor a tabela e vão conseguir se identificar aí. Ok, pessoal? Bom, falando sobre composição corporal, a parte de gordura, tá? Vamos dar uma leitura nesse texto aí para a gente entender sobre o que está sendo falado. A composição corporal é modulada por fatores genéticos e ambientais. Os dois fatores ambientais, dieta e exercício físico, podem ser utilizados para gerenciar a quantidade relativa de tecido adiposo e tecido magro, que seria a nossa massa muscular, tá? A manutenção da composição corporal adequada está relacionada ao equilíbrio entre o consumo de calorias e o gasto de calorias da taxa metabólica de esforço físico. A taxa metabólica é a quantidade de energia que o indivíduo gasta para manter o corpo funcionando. A taxa metabólica está sob o controle de vários hormônios. Durante a infância, a composição corporal de meninos e meninas é semelhante, porém, com a adolescência, começam as diferenças decorrentes do processo de maturação sexual. Então, vamos entender isso aqui. Em relação à composição corporal, a gente tem basicamente tecido adiposo e o tecido de massa muscular, tá? Quanto mais você treina, quanto mais você se mantém ativo, a tendência é que você tenha um tecido de massa muscular maior do que tecido adiposo. Porém, se você consome muita caloria e perde pouca, a tendência é isso se inverter. Ou seja, você ter mais tecido adiposo, que é a gordura, do que o tecido magro. Então, é necessário que haja um equilíbrio entre o tecido adiposo e o tecido magro, tá? Então, existe um gasto energético e um consumo energético. Consumo é quando você come, quando você coloca comida para dentro. E o gasto energético é quando você gasta essa energia que você consumiu, essa comida que você consumiu. Então, como que a gente faz esse gasto energético? Praticando atividade física, praticando exercício físico, ok? Bom, durante o nosso crescimento, desenvolvimento humano, a quantidade de gordura corporal aumentada por hiperplasia e hipertrofia, eu já explico o que é cada um desses. O processo de hiperplasia está relacionado ao aumento no número de células e o processo de hipertrofia
está relacionado ao aumento do tamanho, ok? O período crítico da hiperplasia ocorre nos primeiros 6 meses de vida e na adolescência. Além do mais, a hiperplasia pode acontecer de maneira mais intensa devido à superalimentação nos primeiros anos de vida e na puberdade. Assim, como a atividade física pode restringir a proliferação de células de gordura adiposa. Bom, é importante a gente frisar que um bebê que é gordinho, ele não necessariamente vai se tornar uma criança gordinha, tá? Porém, uma criança gordinha ela pode se tornar um adulto com risco de se tornar um adulto gordo, um adulto acima do peso. Como que é isso, professor? Bom, como eu falei anteriormente, hiperplasia é o aumento do número de células e hipertrofia é o aumento do tamanho dessas células. Eu vou colocar uma imagem aqui após esse slide, que vai identificar melhor o que é cada um desses, tá? Bom, vamos lá. Tá vendo a primeira imagem aí? A primeira imagem amarela é uma quantidade de células normal. Vamos supor aí que aí tem 10, tá bom? Então vamos supor que aí tem 10, ou seja, 10 células de gordura são normais. Quando uma pessoa está obesa, essas 10 células de gordura, ela não necessariamente ela precisa ser 20, 30 células de gordura, ela pode ser as mesmas 10, mas ela vai aumentar o seu tamanho. Ou seja, quando ela aumenta o seu tamanho e mantém a sua quantidade, isso é chamado de hipertrofia, ok? E quando ela se mantém no mesmo tamanho, mas aumenta as quantidades, ou seja, ela tem o mesmo tamanho, mas ela de 10 ela passou a ter 20, passou a ter 30, 40, 50. Isso significa hiperplasia, ok? Então o que acontece? Quando uma criança ela está nos seus 8 anos de idade ali, e ela é gordinha, e ela não emagrece, e ela passa a adolescência dela todinha gordinha, chega na fase adulta dela, na fase jovem dela ainda gordinha, o que acontece? Essa quantidade de célula, ou seja, a hiperplasia, ela não vai mudar mais. Ela vai continuar. Ou seja, se ela tinha 20 células de gordura, ela vai permanecer com aquelas células de gordura. Porém, se uma pessoa que está gordinha, ela acaba emagrecendo na sua adolescência e entra na fase adulta magrinha, ela não teve mais uma hiperplasia. O que pode acontecer com ela é ter uma hipertrofia. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Então vamos explicar melhor. Imagina que você passou a sua adolescência toda com 80 quilos e você estava gordinho. Quando você chega na sua fase adulta, você não vai perder mais essas células de gordura. O que você pode acontecer é diminuir o tamanho dela. E aí, quando isso acontece, você vai ter que sempre se manter atento à sua alimentação. Por quê? A qualquer momento, essa quantidade de células de gordura ela pode aumentar, ok? Aumentar o seu tamanho. E aí você vai aumentar também o seu peso. Agora, quando você é magrinho, você chega na sua fase adulta magrinha, e aí por algum motivo você acaba ganhando peso, acaba aumentando o seu peso, a probabilidade de você diminuir o peso mais rápido também é grande. Por quê? Porque você não tem uma quantidade grande de gordura. Você somente aumentou a quantidade da célula. A quantidade não, o tamanho, perdão. E aí se você emagrecer, se você fizer uma dieta legal, se você voltar a fazer exercícios físicos, você vai emagrecer de novo sem muita dificuldade. Por quê? Porque você tem uma quantidade de células de gordura menor. E aí o que aconteceu foi que elas aumentaram o tamanho. E elas aumentando o tamanho, você consegue diminuir também o tamanho delas fazendo uma dieta. Então essa é a diferença. Por isso que tem muita pessoa que às vezes ela tem muita dificuldade de perder peso. Porque não é só o tamanho da célula que aumentou. A quantidade de células que ela tem no corpo dela também é muito grande. Então fica mais difícil para ela emagrecer. E quando uma pessoa ela tem poucas células de gordura e a célula só aumentou o tamanho, fica mais fácil para ela poder emagrecer, porque é só ela diminuir a quantidade não, só ela diminuir o tamanho dessas células, fazendo uma dieta, treinando, que ela vai conseguir. Beleza, pessoal? Pessoal, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana.